Salve, salve galera! Vamos neste momento atualizar Copa do Brasil, temporada 2022. A competição iniciou-se neste meio de semana, 22, 23 e 24 de fevereiro, a primeira parte da primeira fase, com jogos em partida única, com o time visitante levando a vantagem no quesito classificação. Vamos aos jogos, resultados e os respectivos classificados para a segunda fase. A fase iniciou-se na terça-feira, 22 de fevereiro. 3 partidas deram início à competição. O Lagarto empatou em casa com a equipe do Figueirense em 0-0, com um empate melhor para a equipe catarinense que passou para a próxima fase. Em Minas, a URT empatou com a equipe do Avaí em 1-1. Com um empate, o Avaí passou para a segunda fase. No Paraná, o Cascavel derrotou a equipe da Ponte Preta de Campinas por 1-0. Cascavel na segunda fase. No Maranhão, o Tum-Tum, estreante na competição, surpreendeu a equipe do Volta Redonda e goleou por 4-2, garantindo a vaga para a segunda fase. O Asa de Arapiraca, em casa, perdeu para a equipe do Cuiabá por 2-0, Cuiabá classificado. Em Pernambuco, o Salgueiro foi derrotado pela equipe santista por 3-0, Santos classificado para a segunda fase. No Paraná, o Azures, time da casa, derrotou a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, o time paranaense está na segunda fase. O Glória derrotou o Brasil de Pelotas por 1-0, Glória na segunda fase. Em Tocantins, o Tocantinópolis derrotou a equipe do Náutico por 1-0, Tocantinópolis classificado. Em Sergipe, a equipe da casa perdeu de goleada para a equipe do Cruzeiro 5-0, o time mineiro está na próxima fase. O Atlético de Alagoinhas empatou com a equipe do CSA em 1-1, CSA classificado para a segunda fase. O Humaitá empatou com a equipe do Brasiliense em 2-2, Brasiliense classificado. O Fluminense do Piauí derrotou a equipe do Oeste de São Paulo por 2-0, melhor para a equipe piauiense que garantiu vaga na próxima fase. O Nova Iguaçu do Rio de Janeiro empatou em 0-0 contra a equipe do Criciúma. O time catarinense com o empate está na próxima fase. Em Manaus, o São Raimundo foi derrotado em casa pelo Manaus por 1-0, Manaus classificado. O Bahia de Feira perdeu em casa para o Coritiba por 5-2, melhor para o time paranaense que está na segunda fase. Fechando os jogos do dia, Campinense e São Paulo empataram em 0-0, melhor para o tricolor paulista que garantiu a classificação para a segunda fase. Estes, portanto, os jogos desta primeira parte da Copa do Brasil. Na semana que vem teremos o complemento da primeira fase com seus respectivos classificados. Vamos passar agora pela artilharia do campeonato. Com os jogos da primeira fase, quem destaca-se na artilharia da competição é Léo Gamalho do Coritiba, André Luiz do Tum-Tum, Vitor Roque do Cruzeiro e Mário Sérgio do Fluminense do Piauí, todos com 2 gols assinalados. Estes os principais artilheiros da Copa do Brasil 2022. Semana que vem, complemento dos jogos da primeira fase. Aguardamos as partidas quando traremos em detalhes. Até lá, grande abraço.